Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode se assentar. Hoje, obrigado pela água. Hoje estarei ministrando última mensagem da série de Mateus capítulo 7. Por isso eu peço a você que abra sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus, do verso 24 a seguir. Semana que vem nós começaremos uma nova série sobre a vida de José, mostrando a soberania de Deus em meio às adversidades, em meio às dificuldades que a vida irá nos oferecer, o quanto Deus cuida e zela de cada um de nós. Mateus capítulo 7, verso 24 a seguir, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Toda construção, quando alguém decide fazer, após idealizar todo o projeto da casa, a primeira coisa que cada pessoa procura fazer é buscar alguém que conheça do assunto. Por exemplo, buscar um arquiteto, buscar um engenheiro, para que ele possa traçar quais são os objetivos e quando eles devem comprar de material, quanto eles devem buscar em vários e vários lugares para que eles possam ter uma construção solidificada. Aquele que não busca um profissional dessa área, ele não somente coloca a sua própria vida em risco, mas a vida da sua família também. Ou seja, diante de uma construção, nós precisamos estar habilitados, e essa habilitação muitas vezes não é nossa, é de fato de alguém que entende. Essa pessoa vai trazer todas as diretrizes, ela vai nos mostrar as taxas que nós precisamos pagar, ela vai mostrar a quantidade de ferro que vai ser colocada, a profundidade da sapata que vai dar o alicerce da casa, ela vai trazer aquilo que nós precisamos para que essa casa de fato seja bem construída, para que quando nós formos mexer, só precisamos de fato fazer algumas reformas, mas ela sempre estará estruturada, independente de qualquer situação que venha acontecer. Em certo ponto, Jesus nos mostra acerca disso. A palavra dele é o nosso direcionador, é ela que vai nos trazer aquilo que nós precisamos, a sua porção diária, para que a nossa casa esteja sempre firme, para que ela venha a ser construída em um lugar onde pode vir todas as situações possíveis e nós não iremos sucumbir. Porque quando nós temos essa palavra de Deus, nós seremos direcionados a viver de forma onde não somente nós estaremos seguros, mas onde a palavra de Deus faz com que a nossa família esteja assegurada. A palavra de Deus nas nossas vidas, ela tira do nosso coração, do nosso direcionamento, o nosso achismo. Aquele que acha que deve fazer determinada coisa, ele passa a não achar mais, porque ele busca a direção acerca do que Deus está direcionando. Aquele que antes achava que precisaria de 10 sacos de cimento para poder fazer uma calçada, o arquiteto, o engenheiro irá trazer aquilo que ele precisa, a quantidade exata, para que ele esteja bem firmado. Vai mostrar qual é o solo, como deve ser feito, e é isso que Deus vem nos ensinar.
E ele nos mostra isso através do Sermão do Monte. Quando ele diz, sou daquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Jesus está dizendo que todos aqueles que ouvem os seus ensinamentos. Veja bem, quando começa o Sermão do Monte, Jesus começa esse sermão falando sobre felicidade, sobre a felicidade de viver uma vida com Cristo, de estar em Cristo, de viver o propósito acerca da palavra de Deus. Há homens e mulheres que achavam que conheciam a Deus através da religião. Ele simplesmente direciona como eles deveriam interpretar a palavra de Deus da forma correta. Antes eles tinham no seu coração a ideia da vingança, mas Jesus manda dar o outro lado da face. Jesus manda interceder por aqueles que perseguem. Jesus ensina outro caminho que eles deveriam viver. Jesus fala sobre a oração como algo secreto, uma conversa íntima com o Pai, onde eles achavam antigamente que eles deveriam ir às praças e mostrar o quão religiosos eles eram. Jesus passa a tirar deles aquilo que eles tinham consigo, aquilo que eles criam, para mostrar que não era daquilo que eles criam, mas daquilo que a palavra direcionava eles a andarem. Como a palavra dirigia os seus caminhos, como a palavra mostrava que eles deveriam viver. Já não era mais a sua crença, a sua tradição, a sua religião, mas eram os ensinamentos de Jesus que iriam fazer a diferença sobre a vida dessas pessoas. Por isso, Jesus ensina a orar, Jesus ensina a jejuar. Por isso, Jesus mostra qual é o real valor do dinheiro. Jesus ensina a confiança e a dependência do Pai. Jesus volta a ensinar sobre a oração, sobre como a oração nos leva a entender que nós somos filhos. Jesus nos ensina através da sua palavra como nós iremos escutar as pessoas dizendo sobre aquilo que eles acham que é a verdade, e como nós vamos filtrar sabendo se de fato é a verdade. Jesus separa aqueles que são o joio e o trigo através da sua santa palavra, e ele vai nos mostrar que é essa palavra que traz o alicerce para a vida do ser humano. Eu assisti a segunda mensagem do Jonas Madureira sobre discipulado, e ele falando algo muito interessante. Ele diz assim que em muitas igrejas as pessoas procuram inúmeros métodos para poder encher as igrejas. Não, nós temos que tolerar mais algumas coisas, nós precisamos de fazer isso. E quando a igreja muitas vezes enche, eles colocam que encheu foi por causa disso, daquilo outro, sendo que na verdade o que faz o cristão convertido é a palavra de Deus. Às vezes haverá uma igreja com 1.500 pessoas, 2, 5, 10 mil pessoas, mas convertidos mesmo haverá 100, 200 pessoas. Porque é a palavra de Deus que faz esse filtro, que nos ensina, nos confronta nos nossos erros e nos nossos pecados, e nos faz andar segundo aquilo que Ele quer, não segundo aquilo que nós queremos, não segundo aquilo que nós achamos. E Ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse verso de número 24, ele nos traz duas vertentes muito importantes, e elas caminham juntas, abraçadas, porque se tiver uma e faltar a outra, já não tem mais condições. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve, ou seja, aqueles que estão dando ouvido à palavra de Deus, que estão se assentando para ler a palavra de Deus e ouvir o que Deus está dizendo. Todo aquele que senta nos bancos das igrejas ou das sinagogas dessa época e se põe a ouvir o que Deus está dizendo. Todos aqueles que praticam o ouvir a palavra de Deus, mas ele não pode andar sozinho, o ouvir não pode estar sozinho, precisa ouvir e praticar aquilo que é o ensinamento de Jesus. Uma das características da humildade é você olhar para aquilo que as pessoas te aconselham, te direcionam, e você refletir naquilo que elas te aconselham, e você pesar na balança, você analisar: poxa, verdade, o caminho que eu estou andando talvez não esteja muito certo, eu preciso ouvir
e pesar e mudar. Eu não posso ter vergonha de mudar. Eu preciso ter essa consciência que quando alguém me dar algum conselho sobre algo errado que eu estou praticando, a minha primeira regra, como uma pessoa humilde ou cheia da humildade de Deus, é de fato reconhecer o erro e voltar atrás. A palavra de Deus ensina isso aqui. Jesus está dizendo isso a homens que viviam da religião. Hoje no Brasil se fala de futebol e política. Nessa época só se falava de religião. Em todos os lugares respirava a religião. Era algo influenciador. Mas eles, por muitas vezes, estavam vivendo de uma forma errada. Eles ainda assim estavam vivendo de um jeito que não estava agradando a Deus. Então Jesus, após ensinar tudo aquilo que eles precisavam ouvir, sobre oração, sobre jejum, sobre fazer novos discípulos, ser sal e luz, Jesus diz para eles assim: vocês ouviram essas minhas palavras? Agora vocês precisam praticar. Vocês analisaram o coração de vocês? Agora, se vocês estão entendendo que o coração de vocês está caminhando para o lugar errado, a primeira coisa que vocês precisam é renunciar e praticar a minha palavra, porque aí vocês serão considerados pessoas insensatas, pessoas sábias. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente, porque ele sabe onde está pisando, ele sabe qual é o caminho que ele deve andar. Ele está pautado não é simplesmente sobre algo vulnerável, mas ele está firmado sobre algo sólido, algo que jamais muda. Deus tem uma definição de pecado, e por mais que nós possamos querer mudar qualquer definição acerca disso, sempre será a mesma definição. Jesus tem um direcionamento sobre salvação, como nós conseguimos a salvação. Por mais que nós possamos procurar métodos e meios, isso não vai mudar, porque Deus é imutável. Deus jamais vai mudar, porque se Ele muda, Ele erra, quer dizer que Ele está errado, e se Ele está errado, quer dizer que Ele pecou, e Deus não peca. Ou seja, a pessoa que ouve a palavra de Deus e coloca essa palavra em prática, que muda a sua forma de viver, que muda o seu jeito de viver, ele é considerado um homem prudente. É como se ele estivesse pensando assim: não, de fato eu preciso mudar, porque isso é uma verdade absoluta, isso é mais real do que o chão que nós pisamos, e isso é muito sério para as nossas vidas. O significado, ou melhor, as características desses que ouvem as palavras de Deus e as praticam, elas são características firmes, que fazem com que o ser humano jamais se abale. O que isso significa? Significa que a circunstância que ele está vivendo, ele sempre olhará para Jesus e saberá que Jesus esteve com ele. Ele não vive por circunstância, ele não vive simplesmente por aquilo que ele pensa, mas ele vive porque ele sabe que ele está aqui por alguns momentos só. A vida dele é uma vida peregrina, ele está aqui por pouco tempo, e a pátria dele não é essa. Por isso toda a sua confiança está em Deus. Ele deposita tudo aquilo que ele tem no seu Senhor, e por isso ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Qual é a rocha que Jesus está dizendo? Senão a sua palavra. Jesus está dizendo para nós, meus irmãos, para nós abrirmos os nossos olhos, para nós limparmos os nossos ouvidos e purificarmos o nosso coração por sua palavra, porque virá dificuldade, virá tempestade, virá situações que irão tentar nos derrubar, mas se nós estivermos na palavra, se nós estivermos alicerçados na rocha, tudo isso pode vir, tudo isso pode chegar, que nós não seremos abalados. A nossa fé estará firmada no propósito do Senhor, porque Ele é a nossa base, é Ele quem nos sustenta. Isso se chama suficiência de Cristo. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o momento que eu estou vivendo,
O que importa é quem está comigo. O que importa é quem tem me direcionado. O que importa é quem tem me ensinado todos os dias. É o Espírito de Deus que está sobre nossas vidas, nos guiando, nos protegendo e nos guardando, fazendo com que a chuva, com que os rios, os ventos que batem contra as nossas vidas todos os dias, nos faça ter calma em meio a qualquer circunstância. Jesus fala isso e nos dá o exemplo. Diante de grande tempestade, Jesus estava no barco. E como que Jesus estava? Simplesmente dormindo. Seus discípulos apavorados, com medo de o barco vir a pique, com medo do barco naufragar, mas Jesus estava apenas dormindo. Ah, pastor, mas ele era filho de Deus, mas ele também era homem. Ele estava mostrando àqueles homens que eles precisavam ter fé, que o Senhor cuidava deles em cada detalhe. Cada passo que Jesus dá com os 12 discípulos, cada vez que você lê um versículo da palavra de Deus, cada vez que você ouve a palavra de Deus, é simplesmente Deus te tratando, Deus te direcionando, Deus te fortalecendo. Por isso é tão importante você ter apego à palavra de Deus, você viver essa palavra de Deus, fazer da palavra de Deus uma rotina para a sua vida, porque a palavra de Deus te conduz também à oração. Ela te ensina que você precisa viver de relacionamento. Como nós podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não o conhecemos? Conhecer a Deus nos faz fortalecidos na sua palavra. A conversão é feita pela palavra, a libertação é feita pela palavra, a transformação do coração do ser humano é feita pela palavra, o milagre é feito pela palavra. Tudo que nós vivemos é direcionado pela palavra de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Esse que criou os céus e a terra, criou apenas por sua palavra. A Bíblia não nos traz esse relato, mas eu imagino Deus na criação, com toda a sua soberania e graça, e Ele não tendo que pegar nada e fazer, montar, modelar, mas dizendo apenas assim, haja, e as coisas aconteciam, pelo poder da sua palavra. Por isso aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, chegará para as nossas vidas, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Nos momentos mais felizes, como nos momentos mais difíceis, foi a palavra de Deus que nos direcionou. Foi a palavra de Deus que nos deu a resposta que nós precisávamos em meio aos conflitos internos que nós tínhamos. Porque a palavra é regra vital para o nosso coração. Sem ela nós não conseguiremos glorificar a Deus. Sem ela nós não conseguiremos conhecer a Deus. Nós mais glorificamos a Deus, nós melhor glorificamos a Deus, quanto mais nós o conhecemos. Você glorifica a Deus muito mais quando você conhece ainda mais profundo Deus, quando você busca conhecer a Deus. O verso 26 vai dizer assim: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Em outras versões vai dizer que é comparado a um homem tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O verso 26 e 27, eles são praticamente quase idênticos aos versos 24 e 25. A única diferença que existe entre um e outro é apenas que um ouvia e praticava, já o outro não. Olha o que diz: e todo aquele que ouve essas minhas palavras. Ele está dizendo simplesmente para as pessoas que não conhecem a Deus, para as pessoas que não têm contato com a palavra de Deus. Ela está dizendo para mim e para você. Como eu disse, Jesus estava pregando para homens que respiravam a religião.
mas eles fizeram da religião o seu Deus. Porque tudo aquilo que nós colocamos fora da palavra de Deus, isso se torna uma idolatria. Então, Jesus apenas muda algumas palavras. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não a pratica, será considerado como homem tolo, ou como homem insensato. Porque ouvir só não significa nada. Você pode vir à igreja a sua vida inteira, se as verdades da palavra de Deus não te mudarem, você será considerado um homem tolo. Meus irmãos, eu volto a repetir sem um pingo de medo, a palavra de Deus não deve ser encarada como uma caixinha de promessa, que quando você está passando por alguma dificuldade, você quer consolo no seu problema, você vai lá e pega aquele versículo, e sempre vai sair uma coisa boa. Às vezes o que a palavra vai dizer para você: se arrependa, mude de vida, se converta, porque é isso que vai mudar o seu status diante de Deus, é isso que vai fazer com que você não seja mais considerado homem tolo por Deus, mas seja considerado homem sensato. Você pode estar dentro da igreja a vida toda, eu volto a repetir, mas se a palavra já não te faz mais cócegas, se ela já não te confronta, mas tem alguma coisa de errado. Se as áreas que a Bíblia trata, e elas são todas as áreas da vida, se você olha para essa palavra e ela já não mexe mais com você, você não entende que você precisa mudar, você será considerado diante de Deus um homem tolo. Não, pastor, mas eu estou aqui na igreja há 45 anos e eu sou desse jeito. Então quer dizer que a palavra de Deus não tem poder para poder transformar? Imagine Paulo chegando diante de Jesus, Jesus tem um encontro com ele, Paulo entende quem era Jesus naquele momento, falou assim: Jesus, mas não dá, né? Como é que eu vou fazer? Eu tenho 40 anos aqui que eu sou judeu, eu sou fariseu dos fariseus, eu demorei para entrar aqui nessa classe, agora o senhor quer que eu saia? Não, eu vou continuar aqui que eu vou ser salvo. Não existe isso. O que faz com que você esteja diante de Deus é você ouvir, observar a palavra de Deus e colocar em prática. Você pode estar com 50, 60, 100 anos de igreja, que você vai ouvir: vai, não peques mais. Você vai analisar o que o seu coração está fazendo de errado, e você vai mudar as suas características. Quer ver uma situação que muitas vezes nos pega? Quando nós somos ofendidos de forma injusta, quando nós somos traídos de forma injusta, por qualquer situação que seja, nós ficamos magoados, é claro, nós somos seres humanos, nós carregamos algo dentro de nós que faz com que nós damos muito mais valor a uma pequena coisa errada do que várias coisas boas. Mas imagine nós que somos traídos, nós achamos no direito de não perdoar, nós achamos no direito de simplesmente castigar o próximo, e nós esquecemos que nós fomos perdoados, que nós fomos perdoados por Jesus, e nós estávamos condenados por toda a eternidade, não tinha salvação. O pinguim não ia chegar diante de Deus e ia falar assim: Senhor, o Senhor podia me salvar porque eu fui um homem que obedeci meu pai, que cuidei bem da Sueli. Não, ele não vai poder fazer isso. Ele só chegará diante de Deus, e Jesus vai dizer para ele: vinde a mim, benditos do meu pai, se a marca de Jesus estiver nele, se o sangue de Jesus estiver nele, se o Espírito Santo tiver orientado a ele a renunciar quando precisava ser renunciado, se ele observou, estava atento com discernimento de espírito, de entender o quanto ele precisava mudar. Só dessa forma, através do Espírito de Deus. É por isso que eu repito, a salvação é totalmente uma ação de Deus para o homem, porque é Deus que se revela a ele, é Deus que trabalha na mente dele, é Deus que trabalha no coração e faz com que ele não simplesmente ouça. Agora, eu posso ter batizado, eu posso estar dentro da igreja, se eu não vivo essa verdade, o Senhor me reconhece da mesma forma do ímpio.
Ele me reconhece como ímpio. Ou seja, diante disso, nós iremos sofrer as mesmas circunstâncias. Nós chegamos muitas vezes na igreja e nos convertemos, e depois de um tempo nós começamos a pensar assim: o crente passa mais luta do que o ímpio, o crente sofre mais do que o ímpio, porque o coração muitas vezes do ser humano está no material. E o que Deus nos mostra é que o sol nasce para todos, para justos e injustos. A questão é que nós nos tornamos filhos de Deus e achamos que Deus é um agente de nos dar aquilo que nós queremos, e Deus só irá nos dar aquilo que é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ou seja, a mesma chuva que cai para o justo também cai para o injusto. Os mesmos rios que dão sobre a casa do ímpio também dão sobre as casas do justo. Todas as dificuldades vêm sobre todos. A diferença é como a casa de cada um permanece. E isso traz para nós uma lição de dentro da igreja, porque a Bíblia nos diz, no Salmo 127, que Deus conhece, no Salmo de número 1, quer dizer, que Deus conhece o coração do ímpio. Deus conhece. Ou seja, nós podemos estar na igreja, se vier as adversidades, se vier as dificuldades, isso irá nos fazer ou estar fortalecidos na sua palavra, vencer essas dificuldades e permanecer independente de quais sejam, ou então nós iremos dizer: esse Deus não existe, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso coração. Nós iremos negar a Deus no primeiro momento. E é isso que me faz amar tanto a Deus. É isso que me faz com que eu possa compreender a grandeza desse Deus. Que esse mesmo Deus que me salvou é o mesmo Deus que gera esse amor. É esse mesmo Deus que faz com que eu possa enxergar esse caminho. É esse Deus que me faz estar motivado independente das circunstâncias. Porque não é por circunstâncias que nós vivemos, mas é por quem muda a nossa história, por quem nos direciona, por quem faz de fato o alicerce das nossas vidas. Esse sim é digno de todo louvor e de toda adoração. Esse sim nos faz entender que pode vir qualquer situação, que nós estaremos firmes e fortalecidos. Conta a história, para encerrar, de um pelotão do exército romano que havia se convertido, e quando eles chegam diante de um dos prefeitos ou governador da região onde eles estavam, o governador descobre que eles haviam se tornado cristãos, e os cristãos foram perseguidos até cerca de 330 depois de Cristo. Naquele momento, aqueles homens estavam ali, tinham vindo do campo de batalha, e eles disseram assim, falaram assim: olha, eu fiquei sabendo que vocês são cristãos, e nesse momento, se vocês não negarem a Cristo, nós iremos colocar vocês dentro desse lago congelante. Estava um frio muito forte, e naquele momento todos eles entraram dentro daquele lago, dispostos a morrer por Cristo. Todos eles prontos a morrer por Cristo. De repente, esse mesmo prefeito chega com uma bacia de água quente e diz assim: olha, se alguém negar, será promovido e poderá sair desse momento frio, terá cobertas para se aquecer, e essa bacia de água quente para poder tomar banho e tirar do frio. Um deles negou. Todos os outros morreram por causa de Cristo. Esse que negou, ele simplesmente morreu no mesmo momento, porque eles o mataram. Sabe o que isso nos ensina de uma forma muito clara? É que não importa o tamanho da tempestade, o que importa é nós estarmos fortalecidos de uma forma tão profunda em Deus, que não tem problema o tamanho da adversidade. E eu não estou dizendo que você deva aceitá-la de qualquer forma, porque você precisa orar a Deus, porque Deus mude as circunstâncias. Mas em tudo, a vontade de Deus precisa ser estabelecida. Eu glorifico a Deus em qualquer momento. Eu preciso glorificar a Deus, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins.
Porque aquele que é filho de Deus não nega ao Pai por aquilo que pode ser dado, ou por aquilo que ele não possa receber, mas ele está junto com o Senhor em todo o tempo. Onde você tem fortalecido a sua rocha? Onde você tem fortalecido a sua casa, melhor dizendo? Onde você tem construído o alicerce da sua vida? Você tem ouvido a palavra de Deus, tem colocado em prática? E é por isso que nós precisamos meditar nessa palavra. Você precisa ler essa palavra e pensar no que ela está te dizendo. Você precisa conversar com Deus e ouvir a voz de Deus, para que o Senhor saiba te mostrar o caminho que você precisa andar. Não vai ser fácil muitas vezes, mas uma coisa é certa: o Senhor estará com você em todos os momentos. Se coloque de pé em nome de Jesus.